Um DC-9 faz um pouso forçado em uma rodovia no estado da Geórgia. Eu decidi que faria tudo o que pudesse para aumentar as minhas chances. Preparem-se para o impacto! Droga! O voo 1404 desvia da pista no aeroporto de Denver. Eu podia ver apenas chamas saindo daquele motor do lado direito. E um jumbo choca-se contra o topo de uma colina em Guam. Isso é indescritível. Saiam dessa coisa antes que ela queime. Com certeza, acidentes são sobrevivíveis. Vai! Eu pensei, vou sobreviver a isso. 3 acidentes diferentes produzem 3 histórias de sobrevivência. Eu não podia acreditar que estava vivo. Eu simplesmente não podia acreditar. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Sobreviventes. Huntsville, Alabama. Cartão de embarque. 81 passageiros embarcam no voo 242 da Southern Airways, um DC-9 com destino a Atlanta, na Geórgia. O comandante Bill Mackenzie e o copiloto Lyman Kill estão transportando passageiros pelo sul dos Estados Unidos o dia todo. Quem vai fazer o pouso? Não sou eu, diz o comandante. Ignição, senhor. O copiloto Kill estará conduzindo o avião nesta parte do voo. Tivemos um dia de 13 pousos. Foram muitas paradas pequenas, sabe? Com cerca de 20 ou 30 minutos entre uma perna e outra. Às 15h54, o DC-9 decola sob forte chuva. O voo curto para Atlanta deve levar apenas 25 minutos. À medida que o Southern Airways 242 se afasta de Huntsville, o clima piora. O clima no sudeste dos Estados Unidos pode ser muito traiçoeiro. Alta umidade e altas temperaturas são uma receita para tempestades. Southern Airways 242, o que eu estou vendo no radar parece ser precipitação moderada a possivelmente forte. A partir de 10 quilômetros à frente. Entendido. Estamos na chuva agora. Não parece muito mais pesada de onde estamos agora, parece? Não é uma massa sólida, mas parece ser um pouco mais pesada da que você está no momento. Os pilotos usam seu radar meteorológico de bordo para navegar entre 2 nuvens cumulonimbus. Devemos seguir em frente. Ali. Os próximos quilômetros provavelmente são o melhor caminho. De repente, pedras de granizo do tamanho de bolas de beisebol atingem o DC-9. O granizo foi provavelmente o barulho mais alto que eu já ouvi. Parecia que eu estava em um barril de metal com alguém jogando pedras em mim. Os pilotos do Southern 242 tiveram que levantar a voz para serem ouvidos acima dessa saraivada de granizo que estava castigando contra o avião. Eu não sei como passar por aqui, Bill. Nem eu. Você só vai ter que sair. Isso, do outro lado dessa faixa. Tudo bem. À esquerda agora. Acho que podemos atravessar por ali. E então, o avião perde a energia elétrica. Depois que percebi que tínhamos um desastre em andamento e que algo estava errado, comecei a informar os meus passageiros. Recuperei. Eu recuperei, Bill. Recuperei. Eu recuperei. Após 36 segundos no escuro, a energia elétrica retorna. Mantenha 4.600 se puderem me ouvir. Mantenha 4.600, Southern 242. Os controladores de Atlanta instruem a tripulação a manter 4.600 metros de altitude.
Mas o avião já caiu 300 metros abaixo disso. Estamos tentando subir lá. O nosso para-brisa acabou de quebrar. Vamos tentar voltar para 4.600. Estamos em 4.300. O motor estava começando a emitir sons como se estivesse parando. O motor esquerdo não funciona. O nosso motor esquerdo parou de funcionar. Meu Deus. O outro motor também está parando. O outro motor também parou. Saltern 242, repita isso. Aguarde. Perdemos os 2 motores. Ambos os motores desligaram. Esse DC-9 virou um planador e está caindo a 17 metros por segundo. Estão a 4.300 metros. Eles não têm muito tempo. Dê-nos um vetor para uma área clara, Atlanta. Se o comandante Mackenzie não conseguir reiniciar os motores, a tripulação será forçada a fazer um pouso de emergência. Eu não sabia o que estava acontecendo ao meu redor. Estava muito concentrado em tentar descobrir um jeito de me salvar. Eu sabia que às vezes a cauda se quebra em um acidente e senti que quanto mais pudesse ir para trás, melhor. O Southern Airways 242 finalmente sai das nuvens de tempestade. Vamos dar a partida nos motores. Eu percebi que era uma situação de emergência e eu senti que ia morrer, mas decidi que faria tudo o que pudesse para melhorar as minhas chances. Eu já tinha apanhado alguns cobertores e travesseiros e tirado a minha jaqueta de couro do compartimento superior e arrumei de modo a fazer um ninho o máximo que deu para fazer. O voo 242 da Southern Airways perdeu muita altitude para chegar a uma pista de pouso. Os pilotos precisam pousar o avião agora. Estou escolhendo uma clareira. Bill, você tem que me encontrar uma estrada. Vamos para a próxima clareira. Não, Bill. Eu vejo uma estrada ali, sem carros. Kill decide pousar na rodovia 92 do estado da Geórgia. Vamos para a estrada. Nós estamos a 0. O copiloto alinha a aeronave para o pouso de emergência. Flaps. Eles estão a 50. Ah, Bill. Eu espero que a gente consiga. Tem um carro à frente. Pode deixar. Eu consigo. Deixa comigo. Preparem-se para o impacto! Foi suave. Parecia que tudo ia dar certo e que tudo ficaria bem. Então ele saltou de volta no ar e bateu com força. Antes que o avião parasse completamente de se mover, havia fogo vindo através da cabine. Eu senti o meu rosto queimando, embora tenha tentado cobri-lo com a minha jaqueta de couro. Vamos, caramba! Soltei o cinto de segurança após algumas tentativas. Virei-me para a parte traseira do avião e vi um ponto de luz. Eu me levantei e corri para aquela luz. Eu não podia acreditar que estava vivo. Apenas não podia acreditar. Pude ver uma fenda de luz e pensei, eu vou passar por essa fenda. Não importa o que aconteça. Vou me lembrar disso até o dia em que morrer. Estava tudo pegando fogo. Árvores queimando, pedaços de aeronave. Isso era irreal.
Nunca vi nada assim e nunca mais quero ver nada assim de novo. – 72 pessoas, incluindo os pilotos Lyman Kill e Bill Mackenzie, morrem na queda do voo 242 da Southern Airways. Na estrada, uma família de 7 pessoas é morta instantaneamente quando o avião de passageiros bate em seu carro. Investigadores da Agência Nacional de Segurança dos Transportes, a NTSB, chegam poucas horas após o acidente. As duas perguntas principais que precisavam ser respondidas pela comissão eram quais eram as condições climáticas e o que fez com que os dois motores em um avião bimotor apagassem. O voo 242 da Southern Airways caiu na cidade de New Hope. O comandante e o copiloto tentaram atravessar uma tempestade, uma das piores a atingir os Estados Unidos em 3 anos. Uma vez dentro dela, os motores do DC-9 falharam. Mas os motores são projetados para ingerir grandes quantidades de chuva e até granizo. O que os levou a parar de funcionar? O investigador de motores Al Weaver examina o que resta dos motores do DC-9 em busca de pistas. Quando eles ergueram os motores, eu consegui ouvir o barulho dos pedaços caindo no chão pela frente do motor. Eu estendi a mão e peguei aquelas peças e as reconheci imediatamente. Weaver descobre que as peças que caíram do motor foram pás quebradas do compressor. Os compressores dentro do motor são compostos por dezenas de pás. As pás, quando giram rapidamente, forçam o ar para a parte traseira do motor. O ar pressurizado se combina com combustível e se inflama na câmara de combustão, criando o empuxo. Weaver percebe que as pás do compressor do voo 242 sofreram fadiga e estão envergadas. E nós sabemos que esse tipo de fadiga que nós podemos observar com os nossos olhos normalmente são causados pela falha repetitiva do motor. Uma falha ocorre quando o fluxo de ar através de um motor é interrompido. A pressão aumenta entre os compressores. O motor perde brevemente o empuxo. Mas o que causou as falhas? Weaver percebe danos significativos de granizo nas carenagens do motor do avião. Isso nos levou a suspeitar que a existência do granizo poderia ter contribuído significativamente. É possível que pedaços enormes de granizo tenham obstruído as válvulas de sangria, uma saída vital nos motores de avião. Se as válvulas de sangria estivessem bloqueadas, o motor teria falhado repetidamente. Uma vez que o motor começou a falhar, a ação que o piloto deveria ter tomado era puxar os aceleradores para trás para eliminar a falha. Weaver ouve o gravador de voz da cabine de comando. Mantenha 4.600 Southern 242. Ele percebe que enquanto os motores estavam falhando, a tripulação foi instruída a subir. Estamos tentando subir até lá. Aumentar a aceleração apenas pioraria a situação. E com as cavidades de sangria bloqueadas, a pressão se acumula dentro dos motores, envergando as pás do compressor até elas se partirem. O nosso motor esquerdo parou de funcionar. E uma vez que as pás quebraram no compressor, o motor não tinha mais como trabalhar novamente. Os investigadores concluem que o granizo paralisou os motores do voo 242 da Southern Airways, forçando um pouso de emergência. Preparem-se para o impacto! No qual 72 pessoas morreram. Após o acidente, eu tive dificuldade para entender como consegui sobreviver. Eu senti como se tivesse uma segunda chance. Com a ajuda das histórias dos sobreviventes, a NTSB pode recomendar maneiras de tornar os aviões mais seguros em caso de emergência.
Há uma percepção equivocada de que raramente existem sobreviventes em acidentes aéreos. Na realidade, isso não é verdade. Cerca de 85% das pessoas envolvidas em um acidente acabam sobrevivendo a ele. O voo 1404 da Continental Airlines está sendo preparado para sua partida do Aeroporto Internacional de Denver. Ele voará 2 horas para o sudoeste até Houston, Texas. O comandante David Butler e o copiloto Chad Levang estão nos controles. Certo, consulte o ATIS. Os pilotos verificam as condições climáticas atuais. Pista principal de decolagem, 34 direita, vento 280 graus, 11 nós. O vento é uma brisa moderada de 21 km por hora vinda do oeste. Em termos de clima, não há indícios de que seja outra coisa senão uma decolagem de rotina. Entre os 110 passageiros a bordo do Boeing 737 está Mike Wilson. Um voo que ele fez há 4 anos se transformou em um encontro com a morte. O meu pai tinha comprado uma nova aeronave e ele me convidou para ir voar com ele. Nós decolamos de uma pequena pista de pouso perto de Galveston Bay, Houston. Enquanto voávamos sobre a baía, começamos a perder altitude. Assim que atingimos a água, o avião afundou como uma pedra. Eu soltei meu cinto e saí da cabine. Havia um monte de barcos de recreio na água naquele dia. Um que estava perto viu e eles chegaram 1 minuto depois do avião bater na água. E eles nos puxaram para fora, nos levaram até a praia. Eu demorei um pouco para voltar ao cavalo, eu acho. Eu lembro que um dos jeitos pelos quais eu lidei com isso foi dizer para mim, já que eu já estive em um acidente de avião, quais são as chances de estar em 2 acidentes de avião? São infinitesimais. Eu meio que me convenci de que não havia chance de, estatisticamente, eu estar em outro acidente de avião. Comissários de bordo, preparem-se para a partida. Continental 1404, vento 270 em 27. Vire à direita, direção 020. A pista 34 direita está liberada para decolagem. O vento subiu para 27 nós. Direção 020, liberado para decolagem. Pista 34 direita, Continental 1404. Aceleramos até a velocidade de decolagem. Tudo parecia estar indo muito bem. De repente, o avião dá uma guinada com força para a esquerda. Eu senti essa guinada acentuada à esquerda. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Droga! O 737 sai da pista a mais de 160 km por hora. Abortar! Abortar! O que eu pensei foi, não tem como isso acontecer de novo. O jato atinge uma elevação na pista e alça voo. Parecia que estávamos caindo de um penhasco. Caímos mais ou menos uns 15 metros. Quando chegamos ao fundo, foi aí que as coisas ficaram muito piores. Isso não pode estar acontecendo. O voo 1404 está fora de controle. 115 vidas estão em perigo iminente. No Aeroporto Internacional de Denver. Abortar! Abortar! O voo 1404 da Continental Airlines finalmente para a 215 metros da pista. O fogo envolve o motor direito do avião. A cabine estava começando a se encher de fumaça. Eu olhei para a saída da asa esquerda e ela já estava aberta. Saiam dessa coisa antes que ela queime. Os passageiros têm apenas alguns segundos para escapar. Vamos. Eu desci com cuidado a asa.
desci até o chão e depois me virei na mesma hora e comecei a subir a colina. E aí eu me dei conta. Bom, eu vou sobreviver a isso. Os bombeiros chegam ao 737. Felizmente, o combustível que estava vazando desceu a ladeira para longe do avião em chamas e dos passageiros em fuga. Apesar do avião ter saído da pista e atravessado uma pista de táxi e serviço, todos os 110 passageiros e 5 tripulantes estão vivos. Foi surpreendente para mim que todos saímos andando de lá do jeito que fizemos. Investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, chegam ao local do acidente. Eles precisam descobrir por que o voo 1404 saiu da pista. Ele saiu a uma velocidade muito alta, passou por todas essas outras pistas e estava quase intacto. A fuselagem foi queimada ao longo da maior parte do lado direito e havia alguns danos de impacto bastante significativos na parte interna. Os investigadores ouvem o gravador de voz da cabine de comando. Continental 1404, Torre de Denver. Pista 34 direita, posicione e aguarde. Posicionar e manter 34 direita, Continental 1404. A conversa dentro da cabine de comando é inteiramente rotineira, pois os pilotos completam as suas listas de verificação enquanto taxiam até a pista. Parece que você tem vento à frente. E então, algo chama a atenção. Veja as nuvens se movendo. Os pilotos estavam olhando para as nuvens e relatando como essas nuvens baixas a 1.200 metros estavam se movendo a 50 nós. Mas não há informes sobre ventos no aeroporto excedendo 27 nós. E assim o comandante procedeu como planejado. Este avião deve ser capaz de lidar com esse tipo de vento. Um 737-500 pode suportar ventos cruzados de até 33 nós. Mas, se as rajadas de ventos forem mais fortes... podem ter sido suficientes para tirar o avião da pista. Os investigadores analisam como os ventos são medidos e informados no Aeroporto Internacional de Denver. Eles começam com o Serviço Automático de Informação Terminal, ou ATIS. Então, o que estavam dizendo a eles sobre os ventos? O ATIS disse a eles 11 nós. 4 direita, vento 280 graus, 11 nós. Bom, mas de onde veio essa velocidade? Desta torre meteorológica, bem aqui. Ela fica a quilômetros da pista. Além do ATIS, também existem dezenas de sensores de tesouras de vento espalhados pelo campo de pouso. Os controladores usam seus dados para fornecer aos pilotos informações localizadas sobre o vento. Continental 1404, vento 270 em 27. O controlador deu a eles uma velocidade de vento de 27 nós. De onde vem essa leitura? Deste sensor aqui, no final da pista 34 direita, ele calcula a média das velocidades do vento e as envia a cada 10 segundos. Isso significa que os pilotos não estavam recebendo a velocidade de cada rajada individual, apenas a média de várias delas. A média era de 27 nós. Não é suficiente para tirar um 737 de uma pista. Aposto que é uma rajada aí dentro. Os sensores do aeroporto não captaram uma rajada de vento muito mais forte? Talvez uma rajada descendo das montanhas rochosas nas proximidades. Os padrões de vento criados pelas montanhas rochosas podem produzir rajadas fortes, chamadas ondas orográficas. Uma onda orográfica feroz tirou o voo 1404 da pista? Então começamos a observar as condições na parte superior e determinamos que condições de ondas orográficas com ventos fortes em declive estavam ocorrendo. Especialistas do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas criaram um modelo de computador dos ventos do momento exato em que o avião saiu da pista. Usando esse modelo, chegamos a descobertas surpreendentes. Impressionante. E ele mostrou ventos fortes chegando à superfície. Alguns desses ventos estavam acima de 40 nós, todos associados a condições de ondas orográficas.
Nenhum dos sensores do aeroporto relatou rajadas de vento fortes, apenas uma média a cada 10 segundos. Bom, os pilotos não sabiam. Um piloto experiente, como o comandante Butler, não deveria ter sido capaz de manter o avião sob controle? Até que ponto está fora do alcance da experiência normal para os pilotos de avião? E, para responder a essa pergunta, precisávamos obter dados operacionais. Ei, Bill. Você não vai acreditar nisso. Os investigadores descobrem que a grande maioria dos pilotos nunca teve que lidar com essa situação. Entre as 250 mil decolagens de 737, apenas 4 foram atingidas com ventos fortes superiores a 30 nós. Os pilotos do voo 1404 enfrentaram rajadas superiores a 40 nós. As probabilidades de um piloto encontrar esse tipo de vento cruzado? Nem dá para garantir que ele o encontrará em sua carreira como piloto comercial. Droga! Apesar do raríssimo vento cruzado, todos a bordo do voo 1404 da Continental sobrevivem ao acidente. Os investigadores recomendam novas diretrizes da Administração Federal de Aviação, exigindo que os controladores de tráfego aéreo forneçam aos pilotos dados de vento de várias fontes diferentes. A tripulação tomou uma decisão prudente, uma vez que percebeu que estava perdendo o controle do avião, para tomar as medidas necessárias para garantir o melhor resultado para os passageiros. Sim, saiu fora da pista, mas há sobreviventes e essa é a parte importante. 11 anos antes de todos esses passageiros escaparem da morte, os passageiros de um voo da Korean Airlines tiveram um destino muito diferente. Olá! Socorro! O voo 801 da Korean Airlines está a caminho de Guam, partindo de Seul, Coreia do Sul. O comandante Park Yong-chol, de 42 anos, está nos controles. Um ex-piloto da Força Aérea Coreana, Park voa com o 747 há mais de 6 anos. Há 254 passageiros e tripulantes a bordo esta noite. Barry Small está retornando para Guam, vindo da Nova Zelândia. O voo foi totalmente normal. Tivemos as nossas refeições e foi apenas um voo totalmente normal em todos os sentidos. Eu tirei os sapatos só para relaxar um pouco e me sentir mais confortável. À medida que o avião se aproxima de Guam, nuvens e chuva obscurecem a aproximação. Comandante, a condição de Guam não é boa. Está chovendo muito. Finalmente, o comandante Park vê o seu destino. É Guam. Bom. Mas há um problema técnico no aeroporto. Korean Air 801 liberado para a ILS na pista 6, aproximação pela esquerda. Rampa de planeio inutilizável. O controle de tráfego aéreo informa à tripulação que o equipamento de rampa de planeio do aeroporto, que normalmente guiaria os aviões até a pista, não está funcionando. Mas então algo estranho acontece durante a sequência de pouso. A rampa de planeio está funcionando? Sim, está funcionando. Por que está funcionando? É uma revelação confusa. 6D confere, baixar trem. Confere. Aproximando de 430 metros.
Flaps em 30. Flaps em 30. Olhe com atenção. Os pilotos esperam ver o aeroporto a qualquer momento. Ajuste 170 metros. Confere. Embora a pista ainda não esteja à vista, eles continuam com a aproximação. A rampa de planeio não está funcionando? O sistema de alerta de proximidade do solo avisa a tripulação de que estão a apenas 150 metros do chão, mas eles ainda não conseguem ver a pista. Limpador. Eu já havia feito esse voo muitas e muitas vezes antes. E quando calculei que estávamos a cerca de 30 segundos do pouso, eu me abaixei para colocar os sapatos. 60. O avião está agora a 60 metros do solo. Vamos declarar uma aproximação perdida. Não está à vista. Não está à vista. Aproximação perdida. Arremeta. Arremeter. Flaps. O 747, transportando 254 pessoas, bate no chão com força. A aeronave estava começando a se desfazer. Havia garrafas, sacolas, tudo o que você pode imaginar estava saindo. Korean Air 801, Heavy, Torre. Você pode me ouvir? Korean 801. Todos na cabine de comando estão mortos. Olá! Socorro! Alguns dos passageiros sobrevivem ao impacto. Mas eles poderão suportar o inferno que se seguiu? Na colina de Nimitz, em Guam, o fogo varre os destroços do Korean Airlines 801. O incêndio começou na frente e prosseguiu da frente para trás na minha direção. Barry Small, gravemente ferido, tropeça em direção a uma abertura na cabine. Havia uma queda de cerca de 2 metros até o chão. Era o único caminho que não estava queimando. O fogo queimou meus braços e meu relógio ficou tão quente que estava derretendo na minha pele e na minha carne. A perna direita de Small está quebrada. E eu consegui rastejar com os cotovelos. Muitos outros passageiros estão presos no avião. O avião colidiu com uma floresta densa a 5 quilômetros do aeroporto. Os socorristas levam quase 1 hora para chegar ao local. E um socorrista encontra Barry Small por perto. Ele me deu a jaqueta antifogo dele e pôs embaixo da minha cabeça para me confortar. Dentre todos os que estão a bordo, apenas 26 sobrevivem. Ao amanhecer, a extensão dos danos fica aparente. O 747 desceu uma colina íngreme e se partiu em pedaços grandes. Já que Guam é um território norte-americano, a responsabilidade de investigar o acidente recai sobre a NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes.
O investigador-chefe, Greg Feith, descobre grandes partes do avião quase completamente intactas. O avião pousou relativamente controlado, ou seja, o piloto basicamente pousou o avião nas árvores e naquele terreno. Infelizmente foi a 5 quilômetros do aeroporto. Se o voo estava sob controle, por que ele caiu antes de chegar ao aeroporto? Korean Air 801 liberado para ILS na pista 6, aproximação pela esquerda. Rampa de planeio inutilizável. A tripulação foi informada de que a rampa de planeio do aeroporto não estava funcionando. Isso significava que o comandante tinha que fazer a aproximação sem auxílio desse instrumento. Agora cabe ao piloto realizar um procedimento estabelecido chamado step down, onde ele começa a uma altitude de, digamos, 600 metros. E quando ele chega a um ponto específico localizado pelo que eles chamam de DME, ou equipamento de medição de distância, ele então inicia uma descida para outra altitude prescrita. Se a tripulação estivesse seguindo o procedimento de step-down, a sua trajetória de voo seria semelhante a um conjunto de escadas. Mas em vez disso, após o primeiro degrau, o avião desce constantemente. Se você não seguir a risca, você corre o risco de se chocar contra um obstáculo ou um terreno alto. Feith e sua equipe analisam o gravador de voz da cabine de comando na esperança de entender melhor o que houve lá dentro. Estou com muito sono. Um dos elementos-chave que encontramos foi que a tripulação parecia estar cansada. Eles nos fazem trabalhar ao máximo. Esse era um voo fretado, então isso os colocaria no que chamamos de o outro lado do relógio, ou seja, seria normal voar durante o dia, agora estão voando à noite, e normalmente seu corpo diz que você deveria estar dormindo quando está escuro lá fora. Feith se concentra na discussão do comandante sobre a rampa de planeio. A rampa de planeio está funcionando? Sim, está funcionando. Por que está funcionando? Feith não entende por que a tela de rampa de planeio de Park parecia estar recebendo um sinal, já que o transmissor em Guam estava fora de serviço. Acontece que existe uma falha em potencial no sistema de rampa de planeio. Os receptores de rampa de planeio podem responder a sinais que não são de rampa de planeio, principalmente quando o sinal de rampa de planeio pretendido está ausente. Se houver sinais espúrios do canal, eles podem causar movimentos intermitentes da agulha de rampa de planeio. Ajuste em 170 metros. Os investigadores constroem uma imagem preocupante de um comandante cansado e confuso tentando pousar à noite em uma tempestade. Ficou muito aparente, ouvindo o gravador de voz da cabine de comando, que, de fato, ele se fixou nisso. Mas isso ainda não é suficiente para explicar por que o avião caiu. Existem outros instrumentos que os pilotos podem usar para ajudá-los a pousar. Não está à vista. Aproximação perdida. Arremeta! Para o investigador Greg Feith, a maior pergunta sobre o Korean Air 801 permanece sem resposta. Como um piloto experiente bateu seu avião a 5 quilômetros do aeroporto? Feith descobre uma lacuna nas informações essenciais de que a equipe dispunha para trabalhar. Descobrimos que a tripulação de voo da Korean Airlines tinha todo o treinamento baseado em aeroportos com aproximações em que o DME sempre estava localizado no aeroporto. DME, o equipamento de medição de distâncias, são faróis eletrônicos que informam aos pilotos onde estão em relação ao aeroporto. Muitas vezes, o farol fica na extremidade da pista. Mas esse não era o caso em Guam. O aeroporto ficava a 5 quilômetros adiante. Não está à vista. Aproximação perdida. Arremeta! Acreditamos que, com base na fadiga e em parte de seu treinamento, que, de fato, quando a tripulação derrubou o avião, quando o contador chegou a 0, eles pensaram que o aeroporto deveria estar lá. Quando eles perceberam que algo estava errado, já era tarde demais.
3 histórias incríveis de sobrevivência sugerem 3 estratégias diferentes para sobreviver. Pouco antes do pouso, Barry Small se inclinou para frente para calçar os sapatos. Quando fui tocar meus sapatos, batemos no chão. E eu acidentalmente estava na posição de colisão perfeita por algum tipo de milagre. A minha perna direita foi para frente e colidiu com a barra na frente do banco. E quebrou. E a minha perna esquerda foi salva pela minha mala de bordo que impediu a minha perna de ir para frente e bater naquela barra. Ainda capaz de andar com a perna não machucada, Small conseguiu ir para um lugar seguro. No voo 242 da Southern Airways, Don Foster sobreviveu protegendo seu corpo. Ele colocou uma jaqueta de couro sobre a cabeça e usou um travesseiro como amortecedor entre o assento à sua frente e o seu rosto. Isso provavelmente salvou a sua vida do ponto de vista de que minimizou os ferimentos que ele teria sofrido. No Continental 1404, Mike Wilson manteve a calma. Vamos. Todo mundo estava, devo dizer, notavelmente calmo. E assim a fila andou rápido quando as pessoas conseguiram sair pela saída da asa esquerda. Ao ouvir as histórias de sobreviventes ao longo dos anos, investigadores e a indústria aprenderam como os passageiros podem se proteger melhor durante uma emergência. A maioria dos nossos acidentes ocorre durante a decolagem ou aterrissagem e eles não estão preparados. Você não sabe que isso vai acontecer. Frequentemente, os passageiros se distraem com um jornal ou um livro. Alguns deles dormem. E é quando precisa estar desperto. Você precisa ter uma ideia aproximada de a quantos metros você está da saída mais próxima e de uma saída alternativa. E como chegará lá se a cabine estiver cheia de fumaça. Na decolagem e no pouso, não só os seus pés devem estar no chão, mas dentro dos sapatos. E você prestando atenção. Mas se puser as pernas ligeiramente para trás, isso evitará que você se machuque com as suas próprias pernas. E já tem estudos que demonstram que lesões acontecem quando suas pernas batem em você. Portanto, apenas dobre as pernas e isso vai lhe trazer mais segurança. Para cada voo, os passageiros devem escolher cuidadosamente as suas roupas de bordo. Algo feito de poliéster, nylon ou tecido sintético de algum tipo, quando fica quente, ele derrete e gruda na sua pele. Mas se você usa algodão, lã ou uma fibra natural, as suas chances de queimar são muito menores. No improvável evento de um pouso de emergência, os passageiros precisam conhecer e assumir a posição de impacto correta. Preparem-se para o impacto! A maioria das companhias aéreas sugere que os passageiros se sentem o mais recuados possível no assento, com os joelhos juntos, os pés apoiados no chão. Que dobrem o corpo para frente, com a parte de trás da cabeça apoiada no banco da frente, os braços segurando as pernas ou em cima da cabeça. O seu corpo será jogado para frente, então se você conseguir se colocar nessa posição de antemão, a quantidade de movimento para frente e para trás será reduzida e o nível de lesão será menor. Você também precisa colocar o cinto de segurança apertado, a ponto de ser desconfortável, porque essa é a única coisa que o manterá sentado e o conterá adequadamente. Esse tipo de coisa agora está incorporado nas recomendações de segurança da aviação. E assim aprendemos, com o passar do tempo, o que ajuda você a sobreviver e quais são os fatores de sobrevivência.